Senhor Jesus? Amém. Oh, glória. Queria primeiro pedir desculpa para Deus, para os irmãos, que eu já entendo um pouco diferente, irmãos. Geralmente quando vou ministrar, eu não gosto de pedir blusa comum, sempre eu venho de paletó, gravata. Mas hoje tinha um pregador, acho que era o pastor William, que era para ministrar, mas devido ao serviço ele não pôde vir. Eu nem imaginei, estava muito frio. Falei, vou andar, vou catar uma blusa bem quente. Não vou para gravata, paletó não, que é muito frio. E vou para a igreja bem agasalhado. Não imaginava que eu ia ministrar a palavra do Senhor, senão viria, né, irmãos? Eu entendo que não é a roupa, sim, é o coração, mas eu tenho, um temor muito forte com Deus e tenho medo de entristecer o Espírito Santo, né, irmãos? Ou se comportar e entristecer Ele. Então, para mim, não custa nada vir como Ele me cobra que eu venha, tá? Então, peço desculpas, irmãos. A mulher está de tudo a caráter, tá hoje, mas não, eu não sabia, amém? Glória a Deus. Gostaria que os irmãos estão em pé para nós ler uma palavra do Senhor, irmãos. Eu creio, eu acredito. Eu gosto dos cultos de libertação, das quinta-feiras, todos os cultos. Mas hoje, irmãos, que o Senhor possa, que dentro da palavra, Ele possa acender aquilo que um dia Ele colocou sobre nós. Que Ele pode acender a chama, irmãos, ou acender aquela promessa ou algo que Ele chamou. Vocês todos estão aqui, irmãos, nós todos fomos chamados um dia. E aconteceu algo na nossa vida. Então eu gostaria de hoje tentar, né, irmãos, com o Espírito Santo, que Ele possa vir, já está aqui, mas na tua vida renovar. Se você que já foi renovado, já sentiu, ou que você novamente seja renovado, irmãos, e sai daquele diferente nessa noite. Sai com a visão cheia da presença dEle. Amém? Então eu vou dar o meu melhor, irmãos. Glória a Deus, para que o Senhor possa hoje se alegrar e repousar em nossas vidas, onde Ele já tem repousado. Nós somos templo, irmãos, do Espírito Santo. Você é morada de Deus. Deus não mora mais em quatro paredes. Ele fala que agora Ele não mora mais em casas construídas por mão de homens. Quando saímos daqui, as paredes, irmãos, ela fica apenas quatro paredes. Mas quando você chega, a presença do Espírito Santo chega nesse lugar, irmãos. E tenha certeza, a convicção, Ele está nessa noite no nosso meio. Ele está aqui, irmãos, junto conosco. Então é uma noite especial. Frio lá fora, mas fogo aqui dentro. Amém? Glória a Deus. Quero ler para você, irmãos, lá no livro de Números, onde o Senhor me pôs, né, irmãos? Eu tinha uma palavra onde imaginei que toda vez que eu chego lá, a Renata já diz, né, e Lorena, eles geralmente chamam eu, a Renata, ministrar, ou quando vai o Ney, ou o pastor, né? Chega, eles colocam a gente para ministrar. Então eu não tinha nada, trabalhei o dia inteiro, mas chegou na hora, o Senhor me deu, o Senhor não, eu costumo dizer que a minha carne deu, né, uma palavra para mim, porque o Espírito Santo lá deu outra. Quando eu cheguei, o irmão João Manuel falou, irmão, tem um tema, a Renata já falou, e nós estamos falando desse tema. Eu falei, então vamos falar em cima desse tema. Só que em cima daquele tema, o Senhor pôs no meu coração, irmãos, e falou, eu quero que você faça isso para a minha igreja. Eu quero que você faça isso também lá na minha igreja. Mas eu vou para o outro caminho, e depois eu vou lá em Josué 5, né? Mas o tema é Josué 6, que foi pregado, mas eu ministrei sobre Josué 5, 23, se não me engano, para a memória. Mas eu quero ler aqui em Números, aí depois eu dou uma, glória a Deus, finalizo lá. Amém? Para nós compreender a palavra do Senhor. Números 27, do versículo 12. Livro de Números, irmãos, que é a saída. Maria André, Antigo Testamento. Mas você vai ver que coisa maravilhosa para a nossa vida. Ela, tudo é um prenúncio. Vem sobre a nossa vida hoje, irmãos, tremendo. Mesmo sendo no Antigo Testamento. Quem achou, diz amém? Amém. Glória a Deus. O texto diz assim, irmãos, Deus anuncia a morte de Moisés. Muitas vezes, né, irmãos? Quem foi Moisés? Quem era Moisés? Quando você vê um homem, se você imagina, irmãos, um líder desse, Números 27, versículo 12, quando você vê, imagina que você vê um líder, um homem como Moisés sendo tirado de cena. Ou você de repente chega aqui e Deus fala, Leandro, vou tirar o pastor. Parece que as ovelhas ficam tudo perdido, não fica, irmãos? Assusta. E agora, o que vai ser? E assim foi, irmãos.
Mas Deus mostra para nós que Deus, irmãos, Ele é perfeito. Ele é perfeito. Deus sempre tem os seus sucessores. E a Bíblia vai mostrar para nós. E você é um sucessor. Eu quero dizer para você, irmãos, sucessor do quê? Você é sucessor do Evangelho, irmãos. Através da sua vida o Evangelho não deve morrer na sua casa. Não vai morrer, irmãos. Através de nós o Evangelho vai chegar para nossos parentes, nossos filhos, nossos netos. É nosso dever propagar a palavra de Deus e ela sempre seguir. Temos o compromisso, a responsabilidade de passar aquilo que o Senhor nos deu. E aqui, irmãos, tem uma parte muito boa disso para nós entender, que diz assim, versículo 12: depois disso o Senhor a Moisés: sobe a este monte Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel, e havendo visto, então serás recolhido a teu povo, assim como foi recolhido o teu irmão Arão. Porquanto rebeldes foste no deserto de Zim, na contenda da congregação, ao meu mandado de santificares nas águas diante dos seus olhos. Entre parênteses, essas são as águas de Meribá, de Queides, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: pode sentar, meus irmãos, glória a Deus. Eu vou ler uma passagem, um texto, irmãos, que é onde o Senhor vai mostrar para mim 38 anos de caminhada no deserto. 38 anos, irmãos, Moisés andando. Nós sabemos que eles andam, o povo de Deus, 40 anos no deserto para receber a promessa. E Moisés estava 38 anos caminhando. Muito pouco, né, irmãos, para tomar. Eu já falei sobre isso uma vez, não vou entrar nisso, mas muito pouco para receber a promessa, ou muito pouco para pisar na terra santa. Não quero entrar nesse assunto, mas eu quero dizer para nós, irmãos, falta muito pouco, irmãos, para você tomar posse daquilo que Deus prometeu para nós. Falta muito pouco, irmãos, para receber aquilo que veio por promessa. Não deixa sair por voo dos teus dedos, irmãos. Não deixa escapar. Já andaram muito, já andamos muito, já pegamos muito, obedecemos muito. Falta pouco para receber. Então cuidado. Há 38 anos Moisés já caminhando no deserto. Agora Deus chama Moisés: Moisés, você teve a chance de me honrar, você teve a chance de me glorificar em meu nome, você teve a chance de falar para mim, para essa multidão pela segunda vez, quando houve água, teve a sede sobre eles, mas você não falou. Perante eles, Moisés, você não me honrou. Perante eles você falou como se fosse você que ia resolver a solução para eles, e é eu que resolvo as soluções, é eu que abençoo, é eu que abro e fecho as portas, é eu que trago aqui a seca, como envio a água. Mas a Bíblia fala que Moisés, naquele momento, com a multidão, o povo, irmãos, azucrinou, perturbou tanto que ele se perdeu. Irritado, ele foi e feriu a rocha e falou: pode eu tirar a água dessa rocha? E era para ele falar: o Senhor sim pode tirar a água dessa rocha para vocês. E aqui ele chegou de um modo diferente no coração de Deus. E a Bíblia fala que Deus se entristeceu. A certo ponto falou: Moisés, sobe nesse monte Abarim, olha para a terra que eu lhe prometi, mas nela você não vai entrar. Quando eu vejo, irmãos, a igreja, eu olho, irmãos, no nosso meio, eu vou lá em Gênesis capítulo 4, versículo 1 em diante, nós vamos falar de Abel e Caim. Os dois irmãos, os primeiros a pisar nessa terra dos filhos, os primeiros filhos de Adão e Eva, vieram. Caim, o primogênito, Abel, o segundo filho. A Bíblia fala para mim, irmãos, que Abel, ele cuidava, né, irmãos, ele era pastor de ovelhas, e Caim cultivava a terra. Olha que tremendo. E a Bíblia fala que certo dia, passando alguns dias, Abel vai pegar o melhor que ele tem, irmãos, que é a ovelha. Ele traz também a gordura ali, irmãos, aquilo que gerou, ele vem trazer e sacrificar para Deus. E Caim vem junto. E a Bíblia fala que Deus se agradou com a oferta de Abel. Mas Caim, quando pega então da sua lavoura e leva para o Senhor não atentou para a sua oferta. Mas estava levando um sacrifício para Deus. Estava levando, irmãos, ali, como se diz, um dízimo, ali para Deus, irmãos. Estava entregando para o Senhor, dizimando para Deus que a terra deu para ele. Mas então a Bíblia fala que Caim se irou. E Deus fala: por que, Caim, seu coração se entristeceu, se irou? Se fizesse o bem, eu não receberia também a sua oferta como a de Abel? Porque Deus conhece o coração.
Deus, irmãos, Ele olha, Ele sonda dentro de nós, e às vezes, por mais que nós chegamos, cultuamos ao Senhor, ou ofertamos ao Senhor, ou seja, em valores, ou seja, no nosso corpo, sacrificando Ele, matando a carne, e trabalhando para o Senhor, mas o coração está longe, e Deus reprova, irmãos, às vezes, e Deus não aceita. Assim aconteceu com Caim. Deus recusou a oferta de Caim. Caim, você não sabe que se fizesse o bem perante a mim, certamente eu receberia a sua presença, as suas ofertas. Vou traduzir para nós: certamente, irmãos, se nós fizermos o bem para o Senhor, quando chegar na casa de Deus, Ele vai receber a tua oração, vai receber a tua oferta, vai receber o teu louvor, vai receber a nossa alegria, irmãos. Mas se eu ofertar, sacrificar o Senhor meu corpo e trazer aqui, mas o meu coração estiver fora da igreja, longe daqui, as minhas orações em vão, a minha adoração, o meu louvor é em vão, a ministração da palavra é em vão, se eu não estiver ligado com o Senhor. Assim foi com Caim. Então não é a presença, é o coração. Caim estava presente e estava ofertando ao Senhor, dizimando ao Senhor, e Deus o recusou, porque Deus mais longe. Moisés agora está no Monte Abarim. Olha só, irmãos, e fez tudo reto perante o Senhor. Mas Moisés é diferenciado. Um homem, irmãos, que não é à toa que estavam lá, que você vai entender que quando o anjo Miguel, irmãos, quando ele morre em Judas capítulo 1, versículo 19, a Bíblia fala que quando Moisés morreu, Satanás veio disputar o corpo de Moisés e veio tomar. Deus falou: não. Mandou o anjo Miguel, falou: vai lá, esse corpo é meu, me pertence, Moisés é meu. Deus está falando, irmãos, o que é dele, o Satanás não pega, não se preocupe, irmãos, o que é de Deus, Satanás não pega, não toma. Não é porque Moisés falhou, ele foi, deixou de entrar no reino de Deus, ele não pisou na terra, não recebeu a promessa na terra, mas estava no céu com Deus. E quando Satanás vem pegar o teu corpo, Deus falou: não, esse corpo é meu, me pertence. Você vai entender, irmãos, você pertence a Deus, você tem um selo de Deus, irmãos, você é de Deus, as tuas coisas são de Deus. Não adianta Satanás querer tomar, porque é de Deus, e Satanás não pode pôr a mão. É enviado um anjo para nós nessa guerra espiritual. A Bíblia fala, irmãos, que então Moisés, olhando no Monte Abarim, toda aquela terra, o Senhor falou: não pisará sobre ela, Moisés, você não, porque não me honrou perante o povo. E Deus estava triste com Moisés. Um homem diferenciado, pastor. Olha a diferença. É isso que Deus olha na igreja e espera de nós. Porque nós não somos preparados aqui, tá, para ouvir um não. O nosso coração, a nossa carne não sabe escutar um não. Quando nós ouvimos um não, nós transformamos, abandonamos, jogando a toalha, queremos parar. Mas olha o homem de Deus. Moisés, irmãos, então fala para Deus: olha que tremendo. Ó Senhor Deus dos espíritos e de toda a carne, põe um homem sobre essa congregação, que saia diante deles e entre diante deles, o que façam sair e o que faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Moisés está falando: Senhor, eu não posso entrar nessa terra, não há problema, mas põe aqui um homem do Senhor, para que faça eles sair da onde que estamos e entrar na terra da promessa, mas não deixe eles órfãos aqui na terra, porque no céu eles têm pai, mas na terra eles vão ficar sem alguém para direcionar. Eu não posso entrar, Senhor, mas prepara alguém que possa conduzir o teu povo para a tua promessa. Ele estava com não no coração. Deus tinha acabado de reprovar ele de pisar na terra da promessa, irmãos, porque desobedeceu a Deus. Isso é muito forte. Você vai entender agora que às vezes a bênção está muito perto, pastor, da nossa mão. Às vezes nós estamos quase tocando e Deus fecha a porta. E Ele fala: não fechou a porta, irmão, para você entrar no céu, mas no melhor dessa terra Ele fecha para nós, Ele retém. Às vezes, irmãos, um simples gesto do nosso coração, no falar, no pensar, as portas do céu se fecham. Eu não estou falando de salvação, eu estou falando das bênçãos terrenas aqui na terra. Porque Moisés não era, ele não foi impedido de entrar no céu, isso na terra da promessa, aqui na terra. E ele foi impedido, e ele não entrou. Moisés, você não vai pisar, nem você, nem teu irmão Arão tinha já partido, os dois morreram. Moisés, e o braço direito, falava para Renata ontem: Moisés e seu braço direito,
Mas Moisés, irmãos, junto com Arão, Arão era o braço direito de Moisés e não o sucessor de Moisés. Há uma diferença, irmãos, entre braço direito e sucessor. Então Moisés fala: Senhor, eu preciso de alguém. Meu braço direito já foi, que era Arão. O Senhor já determinou, decretou para mim, e este povo. Então Deus fala: Moisés, chama para mim Josué. Olha que tremendo, versículo em diante. Que há o meu espírito sobre ele. Olha que coisa linda, irmãos. Chama para mim Josué, que há o meu espírito sobre ele. Olha, irmãos, imagine Deus olhar para nós, pastor, e falar: pastor, chama para mim agora uma pessoa, um membro meu, uma ovelha minha, que há o meu espírito sobre ele. Chama ele. Põe perante Moisés e perante toda a congregação. Faça Moisés, põe a mão sobre ele. Diga a Moisés: dê do teu espírito a ele, não o seu espírito, dê do teu espírito a ele, e põe a mão sobre ele. 38 anos no deserto, fazia 2 anos para entrar na terra da promessa, Luciano. Olha que tremendo. E a Bíblia fala que Moisés chama, obedece. Está no coração? Não, eu não posso, eu não faço. Eu largo mão de tudo. Então ouvi isso nessa igreja uma vez: se eu não faço, também não ensino, não faço para ninguém. Moisés fala: eu não posso ir, mas eu vou pôr a mão sobre ele, eu vou orar para ele que ele seja o meu sucessor. E Deus sabe escolher, irmãos. Você vai entender nessa noite que quando Deus te chamou, Ele sabe quem Ele chamou, Ele sabe quem Ele escolheu, irmãos. Deus conhece a cada coração nessa noite. Ele conheceu o coração de Abel e conhecia o coração de Caim. E Ele conhecia o coração de Josué. Chama Josué. E Moisés põe a mão sobre ele e faz aquela oração bonita. E eles começam a trabalhar. E Josué começa a andar ao lado de Moisés, mais 2 anos de caminhada. E vai andando. E a Bíblia fala, irmãos, que então lá em Josué, capítulo 1, Josué, morre-se Moisés. Olha que tremendo. Deus retira. Aonde estavam, irmãos? Todos na beira do Rio Jordão. Tinha que passar para a terra da promessa. O Rio Jordão, irmãos, separava eles da promessa, da bênção. Presta atenção nisso, irmãos. Não tinha como passar nada, não tinha como passar caminhando, não tinha como passar a barco, tinha que passar ali, irmãos, em terra seca. E se dá água, não dava. Estavam ali orando. E Deus fala: Josué, vou falar com você. Lembra-se daquele dia que eu chamei você, que Moisés colocou a mão sobre a tua vida. Põe-te em pé agora, que eu vou te usar. Agora você vai entender o que Deus está falando para nós, irmãos. Um dia, pastor, nós recebemos, não sei se foi aqui ou outro ministério, algum lugar, mas o Senhor pôs uma mão sobre nós e desceu uma unção muito forte sobre cada vida de nós, irmão, que está nessa noite. Você recebeu algo diferente de Deus um dia. Eu recebi, irmãos. E quando eu recebi, eu comecei a caminhar junto com o pastor, junto com o meu líder, que no caso eu estou aqui. E você também tem caminhado, irmãos. Você recebeu algo um dia. Mas ao longo dos dias, ao longo do tempo, irmãos, porque para Deus 1000 anos é como um dia com 1000 anos. Nós vamos desfalecendo, vamos esquecendo da promessa. Às vezes parece que o tempo não chega, irmãos, mas a promessa foi feita está lá. Parece que o tempo fica muito comprido, pastor, estou orando, não acontece, não vem, mas Deus está falando: calma, eu pus a mão sobre você, e algo vai acontecer, eu vou te chamar para te pôr em pé. Põe-te em pé, Josué. Moisés é morto, meu servo Moisés é morto. Agora eu vou te usar. Moisés levanta-se, estende a mão. Josué levanta, estende a mão, se coloca em pé. Aí o Senhor fala com ele: Josué, tão somente se você for obediente como foi meu servo Moisés, eu serei contigo. Eu só tenho algo para falar para você. O capítulo 1 em diante vai falar: tão somente esforça-te. Presta atenção nessa palavra. Tão somente esforça-te, que eu estarei contigo. Esforce-te, Josué. Esforce-te. Dê o seu melhor. Não desanima. Não olhe para a dificuldade. Não olha, porque daqui para lá, quando você for tomar a terra da promessa, ao atravessar esse Rio Jordão, que vocês irão atravessar, vai ter guerra, vai ter luta, vai ter dificuldade, vai ter opressões. Pessoas levantarão contra vocês, o inimigo vai vir contra vocês, muralhas vão se erguer. Tudo que imagine vai vir, Josué, mas não esqueça, somente esforce-te, porque eu sou contigo. Deus fala para nós nessa noite, irmãos, e eu recebi algo do
Senhor, vocês receberam. E Deus fala: esforce, dê o seu melhor, não desanima, persevera, insista, porque não está sozinho. Eu vou falar para vocês porque não está sozinho, irmãos. Moisés, já falecido, Josué em pé, a congregação perante ele, e ele chama os seus líderes, príncipes, manda passar, irmãos, por todas as tribos que estão ali, todo aquele povo, fala: manda eles se preparar, que daqui 3 dias vão ver o que o Senhor vai fazer em nosso meio. Quer ver algo, irmãos? Quer ver o Senhor fazer algo na nossa vida? Quer ver uma mudança, irmãos? Comece a preparar para você. Se prepare para você ver o que vai acontecer, irmãos, que pode acontecer na nossa vida, irmãos. Se prepare para ver, irmãos. A Bíblia fala que Josué se preparou e fez a congregação se preparar junto com ele, consagrar junto com ele. Na sua frente o Rio Jordão, após o rio, a promessa. É interessante, irmãos, que eu já falei nessa igreja uma vez, ali, irmãos, as 3 tribos já tinham recebido aquela terra antes do Jordão, porque Moisés deu. Só que um líder é diferente. Josué levanta e fala: olha, Moisés me deu essa terra, mas não pensa vocês que ficarão aqui. Quem tem força para tomar uma espada, homens grandes, pessoas com condições de batalhar uma guerra, deixa as crianças, deixa os animais, dê sua casa, sua posse, tua terra está aqui, mas vocês vão atravessar esse rio Jordão e vamos lutar com nossos irmãos, e quando estiverem todos assentados, vocês voltem a morar nessa terra que foi dada por promessa. Você entendeu, irmãos? Você talvez não entendeu. Deus está falando, não é porque você está estabilizado, não é porque a sua vida vai tudo bem, não é porque seu trabalho, seu emprego, casa própria, tudo está certinho, que você pode estabilizar. Não. Na igreja há um corpo que precisa de ajuda, pessoas que precisam de intercessão, pessoas que precisam de campanha, e nós não fazemos para nós, fazemos para quem precisa. Acho que agora você vai entender. Quando eu vejo, quando nós falamos, Leandro, mas quinta-feira hoje um frio tremendo, porque nós vamos, Luciana? Está bem, o meu trabalho está bem, a casa está tudo certinho, as coisas estão indo bem. Há pessoas que precisam de nós, pessoas que precisam da sua oração, intercessão, de uma força, da sua presença, pessoas que não conseguem chegar ainda, Marta, e ver o Espírito Santo aqui. Então, pessoas se sentem bem com a sua presença, e um dia ela vai sentir o Espírito Santo, e já não vai olhar mais para a multidão. Tem pessoas que olham para a igreja, não conseguem olhar para Jesus ainda, irmãos. Nós olhamos para Jesus. Eu falava isso na igreja, irmãos. Ministrei hoje para 7 pessoas, com mais 3 eu Renato Monei, era 10. O ministro, como se fosse, irmãos, podia ter 50 se fosse 1. Eu não tenho essa dificuldade, porque quando eu vejo Jesus atravessar o mar da Galileia, aquele mar nervoso, para salvar um lá em Gadareno, tudo aquele transtorno, tudo aquela tempestade, dificuldade, irmãos, para ir lá libertar um. Então, se eu vir na igreja e ministrar para um, talvez a palavra alcance e o liberte a vitória. Não tem essa dificuldade. Ministra domingo cedo aqui, 5, 7 pessoas à noite, porque a palavra tem poder para libertar, transformar. Ela tem poder, a palavra de Deus não é nossa, irmãos. Então, quando nós olhamos assim, Deus fala: Leandro, talvez você esteja numa zona de conforto um pouco hoje. Bom, mas pessoas precisam de mim. Então vai. Moisés, então, irmãos, Josué, então fala para eles: vocês vão atravessar esse rio Jordão e vamos tomar o que o Senhor nos deu por promessa. Vai ter luta, vai ter guerra, vai ter perda, tristeza, mas a vitória é nossa. O Senhor dos exércitos está conosco. Olha a promessa, irmãos. E o povo então olha para Josué e fala: Josué, então somente se Deus for na sua vida, como foi em Moisés, o mesmo Espírito que estava sobre Moisés estiver sobre a tua vida, certamente nós te seguiremos. Olha que tremendo, irmãos. Sabe o que está falando para nós? As pessoas falam: pastor, Tabata, Luciana, Jair, se Deus for na sua vida, certamente vou seguir esse Deus de vocês. Se Deus for nas suas vidas, certamente vou ouvir essa palavra. Se transformou as suas vidas, vai transformar a minha vida, a minha vida também. O nosso exemplo, o nosso testemunho, irmãos, às vezes funciona mais que 1000 palavras. E Moisés fala: então prepara para vocês verem. Passa-se os 3 dias. A Bíblia fala que o rio Jordão se abriu e eles atravessaram aquela cidade para outra cidade. Josué, o rio se abriu com Josué, o Jordão se abriu, passaram em terra seca. Olha que tremendo, irmãos. Quando passaram, vai chamar
algo vai. Depois teve a guerra de Ai, tá, irmãos, que houve ali. Não vou ministrar sobre ela, mas após a guerra de Ai, lá em Josué, capítulo 5, versículo 23, a Bíblia fala que Josué está em pé, perante as muralhas de Jericó. Ele para, ele olha, foi o que a Renata comentava aqui, e ele começa a olhar, intransponível, irmãos, não dá, aos olhos humanos, pastor, muralhas, se você olhar a história, ele tem 12 metros de altura, ele tem 9 de largura, para você ter uma noção do tamanho que as muralhas de pedra, irmãos, 2 de altura e 9 de largura, havia casa em cima dessa muralha, você olhava, impossível aos olhos humanos você tomar aquela cidade, não tinha como, e Josué está em pé, olhando para ela, porque às vezes nós paramos, irmãos, e olhamos para a dificuldade, olhamos para o gigante do exército de Saúl e olhamos para o gigante, não dá vencer esse filisteu, olha o tamanho dele, afrontoso, porque o inimigo é afrontoso, irmãos, ele vem tocar e afronta, ele vem onde dói, o inimigo é afrontoso, e a Bíblia fala, irmãos, que então nós olhamos aos nossos olhos humanos, não consegue, a nossa visão é impossível, não dá. E Josué, talvez olhando, o texto não diz, mas em pé, olhando para ela, fala, como será? Porque o Senhor prometeu e o Senhor vai dar. Eu não sei como vai acontecer. Se Ele falou que essa cidade vai ser nossa, ela vai ser. Eu não sei como. Aquela muralha é gigantesca. Vou traduzir para a igreja, irmãos. Talvez você está olhando para o problema e falando, eu não sei como vai ser. Não tem mais saída. Olhe para trás e fala, ó, olhe para frente o mar. Se eu entrar, eu vou afogado. Se eu parar, o faraó me mata. E o mar se abriu. Josué olhando, a muralha impossível, como que eu derrubo isso? Não tem caminhão, não tem nada para derrubar isso, não tem peadeira, não tem martelete, não tem nada, como é que eu vou derrubar essas pedras? Então vem um anjo do Senhor enviado por Deus em Josué 5, para do lado dele, presta atenção, como um homem. Olha como as coisas de Deus, moço. Às vezes você não espera, é algo muito forte. Às vezes você está acostumado com o movimento de Deus, naquela chaminé que fala, né? Ele vem na fumaça, ele vem na presença, ele vem no Espírito Santo, e ele vem da forma, irmãos, que você nem espera para nos confundir, ou para você não dar ouvido. Não vem um anjo batendo asa do céu, não, como Davi viu um anjo lá de cima, quando ele fez a vontade do povo, o anjo parou com uma espada desembainhada, esse anjo também tem uma espada na mão, mas lá de cima, apontando para a terra, para destruir Jerusalém, né, irmãos? Algo fora do comum. Mas não, dessa vez veio um anjo para do lado dele, Josué assusta e olha e fala, ei, é um dos nossos ou é um dos inimigos? Você é inimigo ou é um dos nossos? Porque nós vamos tomar essa cidade que o Senhor me deu, não sei como. E o anjo fala para ele, Josué, vim em nome do Senhor, fui enviado a você, só que eu quero que você tire as sandálias aonde você pisa, porque é santo. Nós entramos de qualquer maneira na presença de Deus. Nós às vezes chegamos, irmãos, as pessoas chegam de qualquer jeito, irmãos, e Deus olha para nós como se falasse, tira a sandália, porque aonde você está é santo, porque eu estou no meio de vocês. Não mudou, irmãos. E ele fala para Josué dessa maneira. E Josué, quando olha para ele, ele é um homem com uma espada desembainhada na mão, sem a bainha. O que quer dizer isso, irmão Luiz? Pronto para guerrear. Como assim, mulher? Porque as guerras, irmão Silvia, não é nossa. As guerras que você está achando que é impossível, irmãos, que é intransponível, que você olha e fala, não tem mais jeito. Quem diz que é a sua, irmãos? As guerras agora é espiritual. É de Deus, tá? Para que o desespero, pastor? Nós olhamos e queremos lutar com nossas mãos, e Deus fala, não vai ser as suas mãos, vai ser a minha mão. Sem que você coloque um dedo, Josué, essas muralhas vai se romper. Você entende, irmãos, que quando você olha para o impossível, Deus fala para nós, não tenta, põe a tua mão, põe o joelho no chão. Você está trabalhando errado, você está querendo mexer com as suas mãos, não, é espiritual, é joelho no chão, é obediência, sacrifício, irmãos. Como eu gosto do Antigo Testamento, Jeremias arrebentava com o povo, vocês estão sacrificando, vocês estão dizimando. E Deus fala que não, Ele não quer isso não. Ele prefere a obediência. Deus quer a obediência, irmãos, da nossa parte. Ele olha para Josué e fala, Josué, esquece, não vai ser com suas mãos. Essa guerra é minha. Por quê? Porque é minha, porque eu prometi. Se Deus prometeu algo para nós, irmãos, o impossível
não é sua. Você não vai conseguir, porque o mundo espiritual é muito mais forte que vocês. Mas eu posso vencer. Meus anjos podem vencer. Um anjo perante Josué. Está pronto, Josué? Você vai ver coisas acontecer. Aconteceu na hora dele. Olha que legal, pastor. Veio na hora. Nós chegamos na casa do Senhor, damos glória a Deus, fazemos uma oração, como se diz, meia boca, né, irmãos? Além que o texto fala que nenhum de nós sabe orar. Só que quando você coloca aquela pedra dentro da Bíblia, fala que o Espírito Santo ele pega como convém e leva ao Pai. Olha que interessante. Então às vezes nós entramos e não sabemos orar como convém, mas quando a oração é sincera, ele pega e já leva para Deus, porque ele olha o coração, ele não olha palavras. Então não adianta orar bonito, não adianta ser um eloquente, é o coração, é entrega, irmãos. Por isso que Deus fala: Caim, eu te rejeito, mas Abel, eu aceitei. Hoje na igreja assim, olha a pessoa falando bonito, às vezes irmão, esposa, ele fala: eu te rejeito, mas aquela simplicidade daquele irmãozinho chorando no banco, eu tenho recolhido as lágrimas dele. Não tem como, irmãos, não tem como receber de Deus sem quebrantar o coração. E a Bíblia fala então, irmãos, que ali está Josué olhando para aquela muralha. Preparado, Josué? Preparado? Então você vai ver a minha glória acontecer. Mas não é assim não. Não é chegando dando glória a Deus, não é chegando: oi, eu estou aqui, Senhor. Eu quero o quê? Eu quero propósito, Josué. Você vai sair para essa cidade 7 dias para mim. Uma vez por dia você vai rodear. Uma vez por dia vocês vão tocar, vão através do instrumento me louvar. Olha que tremendo. E ao 7º dia, Josué, aí você vai dar 7 voltas, e essa muralha vai se romper. Você olha, irmãos, às vezes não entende o que Deus pede para você. Às vezes eu não entendo, pastor, o que Deus pede para mim. Eu falo: mas que coisa sem sentido. Imagina você olhar, rodar. Irmãos, o texto diz para nós que a cidade de Jericó tinha 32 quilômetros de extensão. A área de Jericó é 32 quilômetros de extensão. Então, resumindo, todo dia ele ia daqui, 15 quilômetros, daqui a São Antônio, como se fosse daqui e voltar, caminhando em volta da cidade. 7 dias, uma vez por semana. No último dia deram 7 voltas. Eu não sei, daí deram volta o portão, porque não dava para fazer 210 quilômetros, né, irmãos? Eu gosto de fazer cálculo, não dá. Mas ele fez. A Bíblia fala que o último dia passou 7 voltas. E quando ele concluiu, a muralha se desceu abaixo. Agora você vai entender, irmãos. Quando você concluiu o seu propósito com Deus, você vai ver aquela muralha que levantou na tua vida desmoronar, porque é espiritual. Quando você obedecer e cumprir, irmãos, aquilo que o Senhor depois do seu coração, você vai ver desabar, irmãos, aquilo que está amarrado na sua vida. Qual foi o segredo de Josué, obedecer? Qual foi o segredo? Perseverar. Qual foi o segredo, irmãos? Obediência, fé. Os outros olhou: é impossível. Ele falou: não, Deus vai dar, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como vai, se vai romper no meio, se vai dar um terremoto, não sei. Mas caiu pedra sobre pedra, sem eles colocarem mão. Irmãos, o que está aqui para nós é espiritual, e é muito forte, e as pessoas não entendem até hoje. Mas eu tenho que dizer para vocês, irmãos, não se apega no tempo. Eles não se apegaram no tempo, os homens de Deus. Eles não se apegam no tempo, eles se apegam na promessa. Não sei como vai acontecer, mas eu tenho uma promessa. Eu não sei quando vai vir, mas vai chegar. Eu não sei se vai vir na minha vida, se vai vir para meus netos, meu filho, para a 3ª geração, 2ª geração, mas vai vir, porque o homem de Deus ele não se apega no tempo, ele se apega na promessa, ele guarda a promessa. Então Deus falou para mim nessa noite, irmãos: fala para a minha igreja, eles têm uma promessa. Fala para a minha igreja que eu já pus a mão um dia sobre eles, que eles não conseguiram olhar. Josué olhou, achou que era um homem comum e era um anjo ao lado dele. Então há pessoas, irmãos, que às vezes é anjo ao seu lado e você, com a visão espiritual, não consegue chegar sem ela. Deus usa pessoas, irmãos, Ele toma. Sabe por quê? Olha que interessante. Esse vaso já não é mais meu, esse corpo não é mais meu. A Bíblia fala que é do Senhor.
casa do Espírito Santo, templo do Espírito Santo. Ele vai usar como provém, como Ele quer. Quando Ele precisar, irmão Jair, Ele vai levantar a mão, vai encostar do nosso lado, vai, ei, irmão, e vai pôr a mão. São anjos do Senhor enviados, irmãos. São coisa forte para nós receber. E nós não conseguimos, às vezes, olhar, prestar atenção. Entramos no culto, saímos, às vezes, despercebido. E Deus falou, irmãos, e você às vezes nem prestou atenção, porque Deus estava ao teu lado falando com você. Nessa noite, irmãos, eu quero falar para você que você tem um chamado muito forte. Eu quero falar para você, irmãos, que foi colocado sobre a tua vida, irmãos, está sobre você. Mas Deus hoje, se Ele falar para você, põe-te em pé, que eu preciso de você. O que você tem? Josué guardou, irmãos, por todos aqueles anos o que ele recebeu. Ele trabalhou ao lado. Ele não ficou pensando, e agora? Vai ser agora? Não, ele não foi isso. O texto não fala isso. Ele somente guardou. Deus me tocou. Eu recebi algo dele. E uma hora eu sei que ele vai me usar. E o nome dele foi glorificado aqui, irmãos. O nome de Josué. Eu estou dizendo das obras terrenas. Que as pessoas olharam Josué, irmãos, através da vida dele, o Senhor foi falado nessa terra. Eu não digo se glorificado espiritualmente como Deus é, mas as pessoas vão olhar e falar, verdadeiramente é o nome de Deus, verdadeiramente o Espírito de Deus está sobre ele, verdadeiramente o mesmo Deus que foi sobre a vida de Moisés é sobre a vida de Josué. Que as pessoas possam olhar para nós e falar, aquele pastor, né, irmãos, aquele homem, aquela mulher, o Espírito que Deus pôs sobre ela também está sobre mim. Você é homem de Deus, eu sou mulher de Deus, irmãos. Vocês são mulher de Deus, eu sou homem de Deus. Glória a Deus. Que nós possamos então, irmãos, estar preparados, que o Senhor vai uma hora nos mandar colocar em pé. E quando Ele falar, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Amém? Assim eu quero convidar você a pôr em pé. Ministério do louvor, dá tempo para pastor fazer um louvor na tempo. Quero falar para você, irmãos, que nessa oração, põe a mão sobre o seu coração. Lembre-te, irmão, lembre-te dessa noite. No dia que o Senhor tocou na tua vida. Alguém tocou na sua vida um dia, irmãos. Alguém fez uma oração para você em posição de mão um dia, irmãos. E está sobre a sua vida. Eu não sei, irmão, se está congelado. Eu não sei, irmão, se está perdendo. A chama está muito fraca, mas está sobre você. E se assoprar nessa noite, eu sei que acende. Eu sei que acende, irmãos. Eu sei que acende. É muito importante isso. Não desfaleça, irmãos. Vocês têm promessas. Não desanima, irmãos. É muito forte que está sobre nós. Porque é Deus, não é coisa de homem. Senhor Deus Pai maravilhoso, eu oro com essa igreja nessa noite, meu Pai. Eu oro, meu Pai, Deus querido, com a tua direção. E como ministro da tua palavra, ministro nessa igreja, Pai. Espírito Santo, aquilo que cada um recebeu um dia, meu Pai, que o Senhor tocou. Eu lhe peço humildemente na tua presença, meu Pai. Pai, acende novamente, Pai, as chamas que estão se apagando, aqueles que estão desanimados, estão se esclarecendo, Pai. Que o Senhor faça renovar a força nessa noite, porque o Senhor vai chegar um dia, o Senhor vai pedir, põe no pé que eu preciso de vocês, põe no pé que eu vou te usar, e que nós possamos, meu Pai, nós queremos ser usados pelo Senhor, que possamos, meu Pai, ser direcionados pelo Senhor, Pai. Não a nós, meu Pai, mas ao Senhor, porque toda honra, toda glória, meu Pai, é do Senhor, e o Senhor é merecedor de tudo, meu Pai. Espírito Santo, de tudo nessa terra, Pai, tudo é do Senhor, Deus, tudo é do Senhor, meu Pai. Assim eu lhe agradeço mais uma noite na tua presença, Pai. Glória a Deus.